Olá, seja muito bem-vindo ao Coração Conectado. Nós estamos fazendo este caminho na Quaresma de oração, de meditação, e hoje nós queremos continuar refletindo sobre a transfiguração. Nós ouvimos no último programa sobre este Evangelho da Transfiguração e hoje somos convidados a fazer essa experiência de descer o monte com Jesus e os discípulos. E descer o monte em missão. Jesus nos convida, nos chama e também nos envia em missão. E missão não é só ir longe, né? Mas missão é viver com sentido aonde nós estamos, aonde nós nos encontramos. E nós estamos também aqui com a irmã Luana, a irmã Jamaína, que estaremos juntas aqui neste momento, refletindo com você, rezando e meditando neste dia tão especial. E neste início de encontro, eu convido também a refletir sobre algumas questões. Quais foram as orações que mais marcaram a minha vida até hoje? E depois de rezar, o que muda na minha vida, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes? Então, em um breve instante de silêncio, começando também este momento que é um encontro e também é oração, que você possa também refletir sobre isso, Quais foram as orações que você já fez, os momentos que você já teve de encontro com Deus e o que mudou, o que transformou, o que transfigurou na sua vida e na sua história. Então, deixe que essas questões também ressoem no seu coração por alguns instantes de silêncio. E nós refletiremos novamente o Evangelho segundo Mateus. Para quem está nos acompanhando nesta trajetória, é o mesmo Evangelho que nós ouvimos no episódio passado, mas como a irmã Tainá disse, agora nós vamos um pouquinho além, nós vamos refletir um outro viés dele. Então que nós possamos mais uma vez contar com as luzes, com a ação do Espírito Santo, para este momento de meditação, de reflexão com a Palavra de Deus, que esse Evangelho possa novamente cair nos nossos corações, e se abrir como semente que se abre e produz os frutos que Deus espera de nós. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estavam falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem encontro meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então nós nos deparamos neste trecho do Evangelho com discípulos que até gostariam de permanecer no monte, Nós temos ali Pedro com a sua espontaneidade, que queria até armar tendas ali para que naquele lugar eles permanecessem. Mas Jesus, de uma forma muito pedagógica, ele vai mostrando que era importante também descer daquele monte, porque ali estava a missão, na continuidade daquele momento, não no momento em si, mas nos frutos que seriam gerados, a partir daquela experiência. Nós sabemos que o momento da transfiguração foi importante na vida daqueles que testemunharam,
porque Jesus se mostra para eles de uma forma semelhante como seria a sua ressurreição. Só que antes de passar por isso, eles precisavam também acompanhar Jesus no sofrimento, na cruz, na sua morte, para que pudessem vivenciar essa experiência da ressurreição com ele. E Jesus desce com os discípulos do monte e mostra que é no concreto da nossa vida que Deus também espera por nós e nos confia uma missão. Então que neste dia nós possamos também pedir essa graça de, assim como aqueles discípulos, acompanhados por Jesus, que depois de cada experiência de oração nós possamos também descer com o rosto transfigurado e comunicar aos outros também essa experiência de encontro que nós fizemos com o próprio Jesus. Porque nós sabemos que todo encontro, quando ele é verdadeiro, ele nos transforma, nós não saímos do mesmo jeito. Então é o que cada experiência de oração precisa gerar em nós, essa experiência de transfiguração, de transformação na nossa vida, para que nós possamos nos assemelhar cada vez mais a Jesus. Com certeza, cada uma de nós que estamos aqui, vocês que nos acompanham também, nós temos esses exemplos concretos na nossa vida, de pessoas que com as suas ações, com as suas atitudes, nos revelam o próprio Cristo. Então, que nós possamos também ser essa presença na vida das pessoas e os momentos de oração são cruciais, para que essa transformação verdadeiramente aconteça e ela seja verdadeira. Então que o nosso caminho de discipulado tenha esses dois momentos, subir com Jesus no monte, vivenciar essa experiência, mas também descer com ele e ser também, canais do seu amor na vida das outras pessoas. Então que nós possamos neste momento fazer a nossa oração, pedindo a Jesus mais uma vez esta graça de sermos transfigurados com ele, sermos sinais, canais do seu amor. Nós te pedimos, Senhor, a graça de contigo descer do monte após cada experiência de oração, após cada experiência de encontro com o Senhor, para que nós possamos levar a todas as pessoas que estão conosco, que partilham da nossa vida, o seu amor, a sua bondade, a sua ternura, que nós tenhamos a coragem de abraçar a cada dia a missão que o Senhor nos confia, de acreditar que o Senhor caminha conosco em cada momento e que nos envia como suas testemunhas a todos aqueles que, através de nós, também desejam fazer essa experiência do encontro com o Senhor, que possamos a cada dia mais vivenciar essa experiência e ser as suas testemunhas. São inúmeros os influenciadores de oração. E baseando na temática desse descer do monte em missão, de uma igreja em saída, fala-se muito o testemunho de São Pier Giorgio, um italiano que participou da Ordem Terceira Dominicana, um jovem comprometido sociopoliticamente, que lutou e envolveu outros jovens a transformar o mundo, a ser protagonista de uma vida nova. Ele olhou com carinho, com amor, dedicou-se aos mais pobres e ele vivenciou esse descer do monte em missão. Ele vivenciou aquilo que nós ali com o nosso saudoso Papa Francisco sempre lembrava da nossa igreja em saída. Esse testemunho simples, luminoso de São Pier Giorgio, ele também alcançou outros jovens por meio da frase, que Cristo, aquilo que nós fizermos, aos nossos irmãos, com amor e por amor, é o próprio Cristo que estamos fazendo. Então, que esse exemplo nos ajude ainda mais a sermos
apóstolos da alegria, né? Profetisas e profetas da ternura, da misericórdia em tempos atuais. A tua oração tem te levado a servir mais aos irmãos? E nosso desafio não poderia ser diferente, né? Se nós formos ao encontro verdadeiro com Cristo, transformados nele, nós somos enviados. Então você, nessa semana, busque fazer uma ação concreta de caridade. Busque ser presença de ternura, de misericórdia, de acolhimento na vida de alguém. Transmita com a sua vida o testemunho de Cristo a outras pessoas. Não tenha medo de servir a Deus no serviço aos irmãos. Faça um voluntariado, aproxime daqueles que estão às margens da sociedade, seja protagonista da sua história. Nós chegamos ao término dessa série Coração Conectado. Tenho certeza que essa série lhe tocou o coração, transformou sua vida nesse tempo quaresmal. Os pilares da Quaresma sempre foram e serão o jejum, a oração e a caridade. E foi no pilar da oração que você nos acompanhou. No primeiro episódio do deserto, do subir ao monte, do escutar o Pai, do ser transfigurado e do descer em missão. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Que você experiencie na sua vida diária muitos frutos deste tempo de oração conosco. Conte também com as nossas orações, por você e por sua família. Mais uma vez, agradecemos e contamos com o seu compartilhamento, com seus comentários, para que a palavra de Deus seja vivida e testemunhada. Estendo o meu agradecimento às minhas irmãs, irmã Tainá, irmã Luana. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês nestes dias que passamos refletindo, e agradeço também a presença de cada jovem que esteve conosco neste caminho quaresmal, e que possamos seguir este caminho de intimidade, de encontro com o Senhor. Eu agradeço também esse itinerário que nós percorremos juntos, aqueles que estão nos acompanhando desde o primeiro episódio, aqueles que chegaram depois também e foram percorrendo esse caminho conosco. Desejamos de todo o coração que todo esse processo que nós vivenciamos, enfim, tudo que nós refletimos, nos ajude a vivenciar da melhor forma esse grande mistério da nossa fé, esse mistério central da nossa fé. E a Quaresma é, sobretudo, um caminho de encontro conosco, com Deus, com os irmãos, de transformação para que nós possamos viver, de fato, a experiência pascal, que é, de fato, viver com Jesus uma vida nova. Então, que nós possamos colher os frutos, né, de tudo que foi semeado ao longo desse tempo. Obrigada e até a próxima!